Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do 1 mais 1, o novo podcast do Fórum Nerd, onde todo episódio eu e mais alguém da nossa equipe viemos aqui e conversamos sobre um assunto já pré-selecionado que geralmente ou dificilmente a gente vai falar no nosso principal podcast, o Não É Uma Cópia. E hoje, pessoal, eu estou aqui com um cara que vocês já ouviram a voz dele várias vezes. Ele tá na maioria dos episódios do Não É Uma Cópia. Toda semana ele grava o Pauta Quente junto comigo. Uma pessoa que não consegue ficar mais do que 4 ou 5 dias sem ouvir minha voz. Eu tô aqui com o Charlie. Opa, pessoal, beleza? Bom estar aqui. Muito obrigado, Bruce, pelo convite. E realmente eu passo a semana inteira editando o Pauta Quente, ouvindo sua voz. E é complicado ficar a semana inteira ouvindo pessoas falando mal de você. É complicado lidar com o amor, porque o Charlie é a pessoa que mais me ama nesse mundo. E, pessoal, hoje a gente vai diferenciar um pouco. Nos 2 primeiros episódios a gente focou em jogos, né, nos games. E hoje a gente vai tentar ter uma discussão. Eu não sei se eu e o Charlie concordaremos ou não, mas o tema do episódio é: os filmes originais da Netflix são tão ruins assim? E a gente vai descobrir logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Acessem nosso site, o forumnerd.com, o Óculos Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da cultura pop, assim como as críticas dos principais lançamentos, listas, artigos. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @FórumNerd no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum no Twitter. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd. Siga a gente também no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast ou qualquer outro. Comente também, que nos ajuda demais. Dê sugestão, fale o que você está achando dos nossos episódios. Comentem no nosso site também, a gente tem uma aba de comentários onde a gente interage com vocês e com outras pessoas que lá frequentam, e também ajuda bastante a gente gosta muito de fazer conteúdo, mas a gente também faz eles para vocês. Certo, Charlie? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Acho que não, então bora começar! Bora. Charlinho, antes de começar, você é um assinante da Netflix? Não. Mas eu uso a Netflix do meu primo, né? Meu primo me emprestou a senha, eu uso e, curiosamente, continua. É que eu vejo a Netflix pelo celular, então ela continua funcionando, mesmo depois de de bloqueio que teve, né? Pelo celular acho que não pega, então continuo usando a Netflix normal. E você, beleza, você assiste pelo celular, mas você consome bastante, assiste bastante série, filme deles? Como que é o streaming, assim, no seu dia a dia cinéfilo? Cara, eu sempre fui não um defensor da Netflix, mas eu sempre defendi, já avançando um pouco o tema, que a Netflix faz muita coisa boa. Eles têm muitos filmes e séries que são ótimos. Porém, a Netflix é um streaming, ele é o maior streaming porque eles focam em agradar todo mundo. Então, as coisas que eles mais fazem são reality shows, séries e filmes duvidosos e coisas que eu considero bem ruins, porque não são pra mim. São pra um público mais amplo. Mas eu, assim, eu não vejo tanto assim Netflix, mas a minha lista, por exemplo, é muito grande, é cheio de séries e filmes, nem tanto, porque normalmente, como eu foco mais em filmes, né, eu gosto de ver mais filmes do que séries, eu meio que todos os filmes que eu queria ver na Netflix eu já vi. Bom, e para contextualizar a galera de casa, por que a gente decidiu trazer esse episódio? Porque é muito comum você em roda de amigos, ou no Twitter, em redes sociais, ouvir e ler muita gente reclamando que os filmes originais da Netflix têm uma qualidade muito questionável, né? E hoje a gente vai tentar entender o porquê que isso acontece, se de fato isso é uma realidade, se não é, se é um exagero. Enfim,
Bom, a Netflix, ela, em meados da década de 2010, ela ficou muito forte porque ela começou a produzir séries originais, né? Então ela tinha diversas séries como Sense8, The Orange is New Black, acho que é esse o nome da série, se eu não estiver The enganado. Orange is the New Black, isso. Is the Teve New o Black, House of Cards, né? House of Cards e diversas séries que ficaram muito populares. E um pouquinho depois a Netflix começou a investir em filmes, né? É bom salientar que ela começou primeiro com série para depois passar para filmes. E ela começou assim, chegou com um pé na porta, porque o primeiro filme original dela é um filme que eu acho um baita filmaço. É o Beasts of No Nation, um filme com Idris Elba, dirigido pelo Cary Joji Fukunaga, é assim que se pronuncia o nome dele, Charlie? Isso foi o diretor que ele tinha feito. Acho que foi no mesmo ano ele fez o True Detective na primeira temporada, ele dirigiu toda ela da HBO, uma série bem aclamada. Então Exato. já veio com um filme. Eu lembro desse filme que passou nos cinemas, né? Foi uma coisa que a Netflix investiu muito no marketing desse filme. Que eles queriam que fosse pro Oscar, inclusive. Foi Exato. que gerou toda aquela polêmica, né? Do Spielberg falando mal da Netflix, né? Vocês lembram que isso aconteceu? Sim, lembro. Isso na época foi bem falado. E a Netflix, logo depois disso, ela fez um contrato na época, assim, com valores milionários com o Adam Sandler. Eu acho que para 5 ou 6 filmes, eu não lembro exatamente, que ele fez. Inclusive, o primeiro dele é facilmente um dos piores filmes que eu lembro de ter assistido na minha vida, que é o The Ridiculous Six, que é o segundo filme original da Netflix. E eu lembro que assim, a Netflix foi do céu ao inferno, assim, tipo, em um mês. Sei lá, Ele veio pro Brasil pra promover esse filme. Tipo, ele e o elenco vieram pra CCXP pra promover esse filme. Cara, e é muito ruim mesmo. Eu só aguentei até o cara do Crepúsculo quando ele aparece tocando piano com o pênis dele. Aí eu falei assim, Não, ah não, chega. não dá, é bizarro. E depois, com o tempo, a Netflix ela foi investindo muito dinheiro, trouxe grandes nomes da indústria. Por exemplo, tem um filme chamado War Machine, que é com o Brad Pitt. O Brad Pitt já fez um filme original Netflix, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, enfim, diversos atores e atrizes aí da primeira prateleira, primeiro escalão do cinema. Porém, a Netflix também, ela não só investe no cinema americano, ela investe de cinema de vários países, então é muito comum você, sei lá, você assistir um filme que, sei lá, veio da Romênia, que se não fosse a Netflix, talvez ela não chegaria a um grande número de pessoas, o que eu particularmente considero muito positivo. Não sei se você pensa igual, Charlie. A Netflix popularizou pra caramba os doramas, né? Os Sim. doramas e K-dramas, que hoje são uma febre no Brasil, né? Tipo, eu sei que tem um monte de gente que os pais só assistem dorama agora, por causa da Netflix. Exato, exato. Então a Netflix ela aposta muito nessa questão, como o Charlie citou, da produção popular, né? Então a Netflix, sei lá, num mês, em 30 dias, ela lança, sei lá, 20 filmes originais dela. E ela trabalha também com formas diferentes. Então muitos desses filmes são produzidos e feitos por ela, e outros filmes ela simplesmente ela compra a distribuição deles, né? Filme que foi feito por outro estúdio, alguma coisa está sem distribuição, a Netflix vai lá, faz um acordo e compra os direitos desse filme. Charlie, vamos começar então, o que seria a última resposta, seria a primeira. Você, quando você tá no seu Twitter e você vê alguém falando muito mal dos filmes originais da Netflix, você concorda? Olha, o Avast, né, o nosso amigo do Fórum Nerd, é um que eu já discuti algumas vezes, que ele fala que a Netflix não tem nada de bom. Eu sempre falo que não. Eu sempre digo que tem um truque pra você ver coisa boa da Netflix, que é o final do ano. Nos últimos 3, 4 meses do ano, a Netflix começa a lançar os filmes que eles querem levar pro Oscar, tanto de animação quanto de live action. E é quando o momento pra você assinar, porque é sempre quando saem os filmes excelentes. Então, ela de Novo no Front, História de um Casamento, Klaus, Roma, Pinóquio do Del Toro, o irlandês mesmo, né? Que são, acho que talvez os melhores filmes da Netflix. Todos esses filmes saíram no final do ano. Então, ali é o momento em que eu sempre falo que quem fala isso, que a Netflix não faz coisa boa, não faz filme bom, assina, veja a Netflix no final do ano. Sempre tem coisa muito boa, né? Acho que quando a Netflix lança as suas melhores coisas. Sim, exato. Também, e a Netflix, a gente estava conversando até um pouquinho off sobre isso, ela tem um grande nome, por exemplo, David Fincher, que é meu diretor favorito, vai trazer aí em poucos dias o seu segundo filme original Netflix, ele também que já trabalhava antes
trouxe Mindhunter, que é uma série também. Ele foi produtor e dirigiu alguns episódios de House of Cards, Space Mank, e daqui a pouquinho O vai Love, Death and estrear The Robots Killer. também, né? Exato, também. O Scorsese com o Irlandês e diversos outros baita diretores que trabalham. E além desses filmes, a Netflix também tem algumas franquias, né, que acabaram se tornando franquias com o tempo, que se popularizaram muito. Por exemplo, Enola Holmes, que é um grande sucesso. Tem 2 filmes na Netflix, Bird Box, agora recentemente tem a franquia Resgate com Chris Hemsworth, entre outros filmes. Dessas franquias, Charlie, você já chegou a acompanhar algum? Acompanha? Não sei se, por exemplo, você acompanha Enola Holmes, assiste, gosta? Cara, eu vi os 2 mais porque era o diretor de Fleabag, uma série muito elogiada. E assim, é ok, tipo, é uma franquia, por exemplo, que é bacaninha. São filmes divertidos, mas eu não vejo dessas franquias assim, eu não tenho muito interesse, porque são filmes que eu não acho que eu vou gostar, não, são filmes que eu sei que muita gente não gosta, gente que eu confio. Por exemplo, o Resgate eu nunca vi, eu não tenho interesse, eu sei que muita gente gosta, mas você inclusive, mas eu não tenho muito interesse. Mas, claro, tem uma outra, por exemplo, a Netflix comprou a franquia do Entre Facas e Segredos, né, o Knives Out, e o primeiro filme foi feito, aí o segundo e o que já foi lançado e o terceiro que vai ser lançado ainda são originais da Netflix. E eu amo essa franquia, o primeiro filme é incrível, o segundo é tão bom quanto. Então é uma franquia, por exemplo, que eu acompanho na Netflix, e tipo, se eles forem fazer spin-offs, eu vou assistir com certeza. Sim, a franquia é ótima mesmo. Inclusive, não sei se você lembra, eu assisti por causa de uma aposta nossa que eu cumpri e você não, pra variar, né? O que só mostra Mentira, eu cumpri. esse seu lado maléfico, cumpriu nada. Mentira, Não cumpri cumpriu. sim. Eu vi tipo 2, 3 episódios de Dark e foi isso, tá ligado? Que era a aposta. Viu. Pra ver um A só e gente ainda sabe vi que 3. você viu dormindo. Viu Essa é chata pra caralho, né? Então faz sentido. Tá. Você falando mal de um excelente produto da Netflix, mas que não é pauta do podcast, porque é uma série, né? Mas um excelente produto original Netflix. E, Charlie, como que você vê, assim, na sua opinião, você acha que é inteligente ou interessante essa proposta que a Netflix tem dessa produção em massa de conteúdo? Ou você acha que... Eu sei que ela não agrada tanto o seu gosto, mas você acha que, tipo, pensando no mercado, pensando no público, pensando como se você fosse o CEO da empresa, você acha que é interessante ou você acha que a Netflix poderia tentar ver o mercado de outras maneiras? Eu acho que o fato da Netflix ser o maior serviço de streaming, estar crescendo toda hora, e as pessoas continuam assistindo as coisas deles, eu acho que isso já responde a sua pergunta, né? Tipo, cara, todo mundo tentou emular a Netflix, a Warner, Disney, Apple, Amazon, e ninguém consegue chegar perto deles por conta disso. Eles já fidelizaram o público. A Netflix hoje tem gente que, tipo, sabe, seu pai, sabe, sua mãe, sua tia, seu tio, seu avô, eles chegam do trabalho, sabe, na segunda, terça, e aí, vamos aqui na Netflix e botam e assistem qualquer coisa, sabe? Qualquer porcaria que a Netflix joga, eles assistem. Cara, teve um filme esse ano, que é um filme do Jack Chan com o John Cena, que é um filme que foi filmado em 2020, 2021, no auge da pandemia, só foi lançado agora na Netflix, e assim, tipo, você vê a imagem, né, parece um lixo completo. E quem viu falou que é um filme todo filmado em tela verde, que é horroroso, e foi um hit gigantesco na Netflix, ou seja, todo mundo viu. Todos os pais, os avós, todo mundo assistiu. E eu acho que essa é a magia da Netflix. Tudo que eles lançam e eles querem que as pessoas assistem, as pessoas assistem. E eles fazem um marketing federal, sabe? Tipo Sandman, One Piece, são 2 séries populares também, eles fizeram um marketing insano e foi um grande sucesso. Aquele filme do Adam McKay, um grande elenco com a Jennifer Lawrence, o DiCaprio, Não Olhe Para Cima, que talvez a gente comente depois, é o segundo filme mais visto em inglês da Netflix. Esse filme teve um marketing insano, cara. Onde você passava em São Paulo, você via propaganda desse filme. Então, Netflix, eles são o número 1 por conta disso. Eles investem, fazem conteúdo pra todo mundo, reality shows, séries, filmes, e mesmo que muita coisa seja ruim, as pessoas sabem que é ruim, as pessoas continuam assistindo porque a Netflix entrega o que elas querem. Sim. E você
citou uma coisa que realmente é a realidade, eu nunca tinha parado para pensar. Tem um termo na língua portuguesa que é quando você troca, tipo, a marca pelo produto, sabe? Em vez de você comer, ou você falar que está comendo um pão de forma, você fala que está comendo um pão Pullman, sabe? Eu não lembro qual que é o nome do termo correto. Isso acontece muito com a Netflix, porque de fato tem muitas pessoas que, tipo, estão no trabalho e falam, não vejo a hora de chegar em casa e assistir Netflix. Ela não fala que vai assistir a série X, Y, ou o filme tal, não, ela vai simplesmente pôr no catálogo da Netflix e vai ver lá o Populares, ou vai ver a lista, né? Você tá ligado no Euphoria? Euforia, aquela série da HBO? Sim, da HBO, sim. Cara, essa série, por ela ser uma série adolescente, mas ela é uma série também meio adulta, uma série muito boa, HBO, ela explodiu, né? Ela fez muito sucesso por causa da Zendaya, uma série, acho que a primeira temporada, acho que é tipo de 2019. Foi um hit gigante, assim, furou a bolha da HBO. Cara, quando tava pra estrear a segunda temporada, eu vi muitos, mas muitos comentários mesmo falando: ah, nossa, bem que a Netflix podia, né? Comprar o Euforia. Ah, bem que a Netflix podia lançar a Euforia pra poder ver. Bem que essa segunda temporada de Euforia podia sair pela Netflix, né? Pô, as pessoas... E o HBO, ele era mais barato que a Netflix. Ele é mais acessível, inclusive, que a Netflix. Em certos aspectos, mas... as pessoas não querem deixar de assinar a Netflix. Elas querem ver pela Netflix, o que é... Pra você ver como é maluco. Até porque o que a gente não comentou, a Netflix é uma empresa de tecnologia. Ela tem um maior player, ela tem a melhor interface. Ela é o serviço de streaming que melhor funciona. Eu acho que é por isso que é aconchegante pras pessoas. Sim, e a Netflix, ela também, além dela ser pioneira nesse tipo de serviço, né? Eu lembro que a Netflix, por exemplo, indiretamente ela acabou acabando com as locadoras, por exemplo. Porque a Netflix, ela é uma grande locadora que você tem na sua TV e você assiste. E ela era uma locadora, né? Exato, também. E você assiste na hora que você quer, no momento que você quer, no tempo que você quer, enfim. Ele dá uma liberdade muito grande para o consumidor. E a Netflix, ela apostou em algumas inovações muito interessantes, como o fato de você poder assistir offline, por exemplo. Você não precisa ter uma conexão na internet, você pode baixar o episódio da série ou o filme, e depois outros streamings também fizeram isso. Então, de fato, ela é muito pioneira. E a gente em off também comentou, por exemplo, que a Apple, que é uma concorrente, o Apple TV Plus, um concorrente da Netflix, ele investe muito em você trazer grandes nomes, né, para o seu catálogo. Daqui a pouquinho vai chegar o novo filme do Scorsese, que tem um Leonardo DiCaprio, um Robert De Niro, uma Lily Gladstone no seu elenco. E a Netflix talvez hoje não seja o foco dela, mas ela também tem, assim, se você para pra pensar, grandes nomes da indústria, sabe? Você citou o Não Olhe Pra Cima, ele tem a Meryl Streep, ele tem o Leonardo DiCaprio, sabe? O elenco dele, assim, é gigante, 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 e todos trabalhando dentro do catálogo dela. E a Netflix também, né? Vale lembrar que, diferente da Apple TV Plus, ela também investe em conteúdo de outros estúdios. Então, vira e mexe, a Netflix traz, sei lá, John Wick, por exemplo, que é da Lionsgate, então entra lá. É claro que, por exemplo, da Warner, da HBO, sim, mas é que da Warner às vezes é mais difícil, porque aí a Warner vai sempre tentar levar os seus produtos para o HBO Max, né? Não, depende. Agora com essa, acho que assim, com a explosão da bolha do streaming, a Warner tá vendendo... Cara, tem séries da HBO que estão chegando na Netflix. Então, o Band of Brothers tem na Netflix agora. O True Blood tem na Netflix. Aquela As Sete Palmas, uma das melhores séries de todos os tempos, tá na Netflix. Insecure. Aquela Ballers, que é uma série do The Rock, estreou na Netflix em todas as temporadas e incluiu no top 10 da Netflix durante umas semanas. Charlie, voltando para os filmes, né, pra gente tentar ver se a gente consegue dar uma resposta final aqui, né, no final desse episódio. Quais foram os melhores filmes, assim, citando 2 ou 3 originais Netflix que você viu? Você lembra? Você conseguiria me responder assim, tipo, sem pensar muito, não precisa ser uma resposta muito precisa também. Assim que você lembra de cabeça. Talvez que os filmes que eu mais gosto é Klaus, aquela animação que foi roubada do Oscar, inclusive, por Toy Story 4. História de um Casamento, Pinóquio, O Irlandês, Nada de Novo no Front, o Beasts of No Nation, que você citou, A Família Merowitz, que é um filme que o Noah Baumbach eu acho incrível, ou Com o Adam Sandler, inclusive, é um dos filmes que fazia parte daquele contrato dele. Esse filme é maravilhoso mesmo. Sim, ele tá muito bem, né? Tem aquele Hustle, que é com o Adam Sandler também.
Tem o Sete Prisioneiros, que é um filme brasileiro. Cara, o El Caminho, que é o filme de Breaking Breaking Bad, Bad. saiu pela Netflix, isso. O Glass Onion, do Ryan Johnson, Piece of a Woman. Cara, tem muito filme bom. E algum desse conceito dos populares, assim, um filme que de repente não tinha nomes tão grandes da indústria, assim, teve algum que te pegou da Netflix que você assistiu, assim, sei lá, aleatoriamente, talvez, ou que você viu sem querer e te surpreendeu, você lembra de algum, ou até filmes de outros países mesmo, né? Eu falo isso porque, por exemplo, recentemente eu assisti um filme, recentemente não, eu assisti no começo desse ano, um filme sueco, que se passa na guerra, e, cara, foi uma grata surpresa pra mim. É um filme que se chama Narvik, ou Narvik, eu não sei exatamente a pronúncia. É um filme que eu achei bem interessante. A Netflix também aposta muito em filmes espanhóis, por exemplo. Tem alguns bem interessantes no catálogo dela. Tem algum filme que você assistiu, que você tenha gostado, ou que você também não tenha gostado? É sempre bom ressaltar isso, que era de um mercado, talvez, que você não conhecesse tanto, ou que não acompanhe tanto, que você acabou conhecendo por causa da Netflix? Deixa eu pensar, tô vendo aqui, eu tô pensando. Também tô vendo uma lista. Que eu não gostei, tem vários, né? Por exemplo, sei lá, tem um filme francês, um diretor que eu gosto muito, chamado Big Bug, que é do diretor do Amélie Poulain. Diretores, esse filme é horroroso, em todos os sentidos, tá ligado? Mas filmes assim de mercados diferentes que eu gostei. Tem um chamado Athena, que ele é um filme, acho que é da Roma. Ele é um filme de. É um filme que ele é meio que todo filmado em um plano só, que nem 1921. É um filme que surpreendeu muita gente. 1917. 1917, isso. É um filme bem bacana. É um filme bem legal. Tem o His House, que é um filme de terror, que ele é americano, né? Acho que ele é britânico, mas ele é focado num casal de africanos que vem morar na Inglaterra. É um baita filme de terror que, cara, me surpreendeu muito. É muito bom. E tem um que é um filme americano chamado The Perfection. Filme de terror também, que é com a atriz do Corra, que ela faz a vilãzinha do Corra. Que é também um filme que vi assim do nada, ninguém falou nada. Achei bem bacana. E tem também, cara, Wilson, um dos fenômenos da pandemia, que é o Poço. Você chegou a ver o Poço 2020? Não, É um mas muita gente falou, era de abril, maio de 2020, bem no comecinho da pandemia esse filme irritou. Sim, e é muito bom, é um filme bem legal. Olha, da época da pandemia, eu lembro, o Enola Holmes era mais ou menos dessa época, o primeiro, Sim. eu lembro que eu tive uma certa resistência de assistir assim no começo, o mestre, né, o Matheus, que é um ex-integrante da equipe, eu lembro que na época, assim, ele adorou, aí eu falei, deixa eu ver, eu vi o trailer e eu tive a sensação de ser um filme meio bobinho, sabe? É um pouco, mas é legal. Aí eu assisti, assim, depois de um tempo, depois de alguns meses eu assisti e falei, pô, que bobeira, o filme era super legal, não sei porque tava com isso, tipo, aquele filme super divertido de assistir. E eu te fiz essa pergunta, Tia Lê, porque às vezes eu tenho muito isso, assim, eu tenho essa curiosidade, sabe, de pegar e fazer, porque assim, o que eu considero o ponto mais importante da Netflix, independente de que se o produto que ela traz é tão bom ou não, sabe, ela dá uma oportunidade de você ver uma grande produção, sei lá, por exemplo, eu gosto muito do cinema argentino, né, tenho quase certeza que, apesar de eu não lembro da gente conversar, mas com certeza você acompanha bastante e deve acompanhar mais do que eu, talvez, então, às vezes, quando você vê esse mercado que não chega, não é tão fácil de chegar até a gente, né, não é geralmente não seja um filme que talvez passe na TV aberta, ou que seja tão acessível, a Netflix, ela traz isso, não só a Netflix, os serviços de streaming, mas falando mais precisamente da Netflix, que é o tema do episódio, então isso eu acho muito válido, sabe, você comentou dos doramas, a Netflix também teve um baita sucesso na época da pandemia, de um filme que nem era original dela, não sei se você chegou a assistir, que todo mundo comentava ali em março, abril de 2020, que era O Milagre da Cela 7, que é um filme turco, acho que você deve lembrar dessa época. É que eles fizeram várias versões, né? Exato, e era um filme, tipo, super triste, super dramático, então, assim, as pessoas estavam, sabe, tipo, assistindo o filme chorando e todo mundo comentava, e nem era um filme original Netflix, mas estava no catálogo, ficou, tipo, acho que meses como top 1 mais visto, a galera em casa aproveitou para assistir,
Então eu considero talvez o ponto mais positivo, cara, da Netflix, na minha opinião, sabe, ele poder levar, tipo, um produto que, na teoria, se não tivesse serviço de streaming, ele não ia chegar até você, sabe, ou não com tanta facilidade. E também trazer filmes que, sabe, certamente você não iria no cinema assistir, e você assiste ele, sabe, no sofá da sua casa, lá de boa, assiste e cai melhor, né? Porque com o tempo também a gente descobriu que alguns filmes funcionam melhor para streaming do que em tela grande também, né? Tem esse ponto que é bem interessante, que é uma discussão que a Netflix trouxe que a gente não tinha, porque não sabia da existência, né? Desse tipo de serviço até então. Com certeza. E você falou isso, é uma das coisas que eu valorizo muito. A Netflix é chamar grandes diretores, né, também pra fazer os filmes. Então, cara, você tem o filme do Alfonso Cuarón, do David Fincher, do Scorsese, do Noah Baumbach, né? Cara, você tem, por exemplo, o último filme do Orson Welles, né, o diretor de Cidadão Kane, saiu pela Netflix, né? 20 anos depois da morte dele, mais de 20 anos, eu acho. Saiu, o último filme dele foi restaurado, eles terminaram a produção e lançaram na Netflix, né? Então, cara, né, por exemplo, outro filme é o Okja, o filme do Bong Joon-ho, que foi feito antes dele ficar famoso no mundo inteiro pelo Parasita, saiu pela Netflix. E eu lembro que o Okja foi um grande fenômeno, assim, na época. Eu lembro que na época eu tava na escola ainda, e todo mundo tava falando desse filme, era tipo uma pauta da semana, sabe, o Okja. Inclusive eu fiquei chocado quando eu descobri que esse filme era do Bong Joon-ho anos depois. Caraca, esse filme falando do Bong Joon-ho, tá ligado? Em escola. Então, é o poder da Netflix. Sim, e com um grande elenco, o Paul Dano tá nesse filme, o Steven Yeun tá nesse filme. O Jake Gyllenhaal no papel mais surtado da carreira dele. É verdade, o Jake Gyllenhaal é um vilão nesse filme, é verdade, eu não lembrava dele, bem lembrado. A Tilda Swinton, né? Uma galera. Tilda Swinton. E, cara, e curioso que não só dos diretores, mas o David Fincher, por exemplo, ele tem um contrato de exclusividade com a Netflix. Não é só um contrato, é de exclusividade, ou seja, todos os próximos filmes ou séries, tudo que o David Fincher fizer vai ser pra Netflix. Sim, ele não pode fazer, Mank, por exemplo, pra Prime Video ou pra uma HBO Max, Disney Plus da vida, não. É tudo pra Netflix. Isso é interessante. E também a Netflix investe muito dinheiro nisso, né? Você que é um grande fã de Entre Facas e Segredos, cara, o valor que a Netflix pagou pro Rian Johnson continuar essa franquia no catálogo deles, assim, é absurdo. Foi mais de 200 milhões, né? Você lembra o valor exato, Charlie? Cara, eu acho que foi por aí, foi por aí, tipo, uns 200, 250 milhões pra ele fazer os filmes. Olha o orçamento dos filmes em si, né? Que custam, uns 100 milhões cada filme? Sim, com certeza, e também com baita elenco, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, os elencos são ótimos, né? Ele continua com o Daniel Craig, que é o protagonista, mas os elencos são ótimos. Cara, você falando de grandes atores, de grandes diretores no elenco, eu não vejo a hora de ter um deles, Charlie. Ah, não. Não, assim, eu não vejo a hora. Por mais que a Netflix lance filmes ruins, eu acho que tem um nível que eles nunca chegam, né? Eles nunca vão chegar. Eu não vejo a hora, porque quando eu assisti Monster Hunter, eu falei, esse filme seria o maior sucesso da história da Netflix. Não, no dia que sair um filme desse diretor da Netflix, a Netflix vai perder metade dos seus assinantes. Não, você sabe que a Netflix vai, tipo, ganhar mais, tipo, 30% a mais, assim. Não. Eu vou fazer meu primo cancelar a Netflix dele se isso acontecer. Você não ousa, porque você vai ser o primeiro a assistir. Ó, eu já conheço toda a sua tática. Você vai ser o primeiro a assistir o filme do gênio Paul. Depois você vai criticar. Aí você vai falar, ó, o Bruce vai ver o Letterboxd. Aí você vai dar lá tipo, uma estrela e meia. Entendeu? E você vai amar e você vai fazer uma coisa que você nem gosta, que é reassistir o filme. Eu tenho certeza, é sua cara fazer isso. Eu nunca vi, até hoje, todos fãs dele. Ainda bem que até hoje eu só vi 2 filmes desse homem, e um foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Nossa, que criminoso, que criminoso, ele amou o filme. Um deles é Mortal Kombat e qual que é o outro? Alien vs Predador. Ah, é verdade, esse eu nunca vi. Nem Mortal Kombat, os dois eu nunca vi, inclusive. O único filme bom desse homem, que é o Mortal Kombat, ele não viu, mas tudo bem, né? Todos os filmes dele são bons. Os que não são considerados bons, eles foram mal compreendidos na sua época.
Mas voltando, né? E, Charlie, a gente comentou, você citou o Não Olhe Pra Cima. Existem várias listas, né, dos filmes mais assistidos, tanto em inglês quanto em línguas não inglesas. Ah, Você já chegou a ver uma comparação, por exemplo, do mais assistido da Netflix com o mais assistido de outros serviços de streaming? Você sabe se esse número, a diferença é tão gritante assim? Por exemplo, será que o filme mais assistido da Netflix é bem mais assistido do que, sei lá, o mais assistido da Amazon Prime Video? Com certeza, né? O mais assistido até hoje da Netflix é aquele alerta vermelho, né? Que você assistiu com The Rock, o Ryan Nossa, Reynolds. eu odiei esse filme. Que o Bruno, ex-integrante nosso, gostou, The Rock com a Gal Gadot, O Ryan The Rock, né? Reynolds também. Ryan Não, Ryan Reynolds, Reynolds também. Nossa, esse é. filme. O filme hoje ele tá com 230,9 milhões de views, que é muita coisa na Netflix. É o filme mais visto deles. Cara, eu tenho certeza que nada da Amazon, tipo, original assim, chega perto desse filme, tá ligado? A Amazon que eu acho que hoje deve ser o segundo maior, né? Serviço de streaming que faz filmes originais também. Acho que nada chega perto do da Netflix, em questão de views, né? Sim. Não, e eu vejo também que não só em questão de views, isso é claro que o que eu vou falar é muito relativo, porque eu acho que depende do grupo de amigos, de família, das pessoas que a gente convive. Mas se você pegar, por exemplo, um grande sucesso da Amazon, um grande sucesso da Netflix, eu vejo que até a questão do engajamento, por exemplo, The Boys, que é uma série e é um dos carros-chefes da Netflix. Sabe, por exemplo, The Boys é muito comentado, nossa, todo mundo legal, principalmente a gente do meio nerd, apesar de eu não ter assistido, mas sei lá, quando lança uma nova temporada de Stranger Things, por exemplo, cara, sei lá, a Netflix tem um conceito popular que eu acho muito forte e chega a ser inexplicável pra mim, sabe? Tipo, a minha avó assiste Stranger Things, sabe? Tipo, e é uma série que, tipo, obviamente não é pra ela, é uma série que tem elementos de terror, de uma coisa que, tipo, ela não queria, sei lá, assistir, sabe? E, tipo, ela assiste e ela ama, e tipo, eu não sei se ela faria o Você usa mesmo se fosse de você outro usa serviço, sabe? você usa um exemplo meio errado, porque o The Boys eu acho que ele é tão popular que eu acho que ele meio que poderia ser uma série da Netflix. Eu acho que ele faz. Ele, obviamente, não é tão popular quanto o Stranger Things, mas eu acho que ele tem números, tipo, semelhantes de várias séries da Netflix, nesse quesito. Você devia ter comparado com a HBO, por exemplo. A HBO, tirando o Game of Thrones, o The Last of Us, o Caso do Dragão, assim. Cara, as séries da HBO sempre bombam no meio nerd. São séries, eu acho que eles são anos-luz na frente da Netflix. Mas, Em termos de Succession. qualidade de produção de série, eu concordo também. Tem sim uma experiência para Succession, uma série incrível, super comentada no Twitter. Toda domingo era Succession Trend Topics. É um sucesso gigante da HBO. Você vai ver os números, cara, tipo, não arranha o pé do palhaço da série bosta da Netflix lançada na semana, sabe? Sim. Então é uma discrepância muito grande. Inclusive, até eu queria falar com você. A Netflix tomou o maior golpe da história em 2022, 2021. Estavam há 10 anos tentando ganhar o Oscar, né? Eles queriam que um filme deles ganhasse um Oscar. Eles ganharam, só melhor ator, melhor atriz, melhor animação, mas eles nunca chegaram a ganhar um Oscar melhor filme, né? E eles estavam que nem louco querendo isso. E no ano que eles tinham tudo pra ganhar, que era 2022, o Oscar de 2021, caso do filme de 2021, eles perderam, né? O Ataque dos Cães era o favorito, e no último minuto o Ataque dos Cães perdeu toda a força, e o Coda ganhou o Oscar. O Coda que é um filme da Apple, né? Então a Apple Sim. acabou sendo o primeiro a ganhar o Oscar, né? A seu streaming ia ganhar tem um filme ganhar o Oscar de melhor filme. E isso, por exemplo, inclusive, gerou até uma certa desilusão na Netflix, que eles meio que estão se afastando um pouco com essa loucura deles de querer ter um filme vencedor de melhor filme, né, no Oscar. Sim, Então, e na época, bem lembrado, Charlie, porque assim, o do Coda, até no nosso grupo, no grupo que a gente tem do Fórum Nerd, eu já vi, se eu não estiver enganado, a Thalita, talvez, não lembro, que comenta que, sei lá, dos últimos vencedores, assim, dos últimos 3, 4 vencedores de melhor filme, assim, certamente, tipo, Coda foi o pior deles. A Thalita ama esse filme, né? Então eu não lembro quem foi, talvez o Bruno, não lembro. Fui eu, Bills, que falei isso. Foi você? Coda é um filme bacana, sessão da tarde.
mas que eu não entendo, tipo, ninguém entende por que ganhou o Oscar, tá ligado? É tipo o caso de Green Book, lembra? Ou Mas, é mas Moonlight? Green, Qual que é? é, É não, Green mas Book ou Moonlight? Que todo mundo também fala, tipo, que, mano, não dá pra entender como que ganhou. é o Green, não, é Green Book, porque Moonlight é um puta filme, mas É. é o Green Book porque Green Book é um filme muito problemático, racista, e ninguém entende com esse filme o Oscar. Mas é bem pior que o Coda, porque o Coda é um filme bom, assim, não é ofensivo que no Greenlight, Green Book, mas o Coda é um filme que o Ataque dos Cães, por exemplo, é muito mais filme, eu acho que é um que merecia ter ganhado o Oscar facilmente no lugar de Coda, e é um filme da Netflix, né? Ataque dos Cães, um filme da Jane Campion com o Benedict Cumberbatch, um baita filme. Sim. E na época, né, quando. Eu acho que a primeira grande premiação, assim, que a Netflix foi muito forte foi no Oscar de 2019, 20, que eu lembro que a Netflix tinha, tipo, uma série de concorrentes. Ou foi no ano de Roma, do Alfonso Cuarón, talvez. Eu acho que esse ganhou o melhor filme, não ganhou? Ah, eu acho que não, ganhou o melhor Não, eu acho que ele ganhou o melhor internacional. diretor, eu acho. Diretor e Não, melhor filme internacional. melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro, é verdade. Enfim, e muita gente na época falava que a academia boicotava a Netflix, sabe aquele papo assim que a gente sempre ouve por aí? Mas é meio verdade, né? É que na verdade eu acho que a Netflix ela acabou, sabe, mexendo num vespeiro de incomodar muita gente. Sabe essa discussão? A gente comenta muito isso no. Muito não, né? Mas a gente comenta isso no Pauta Quente. Sabe quando o Scorsese dá alguma declaração sobre um filme da Marvel, assim? Também que acaba mexendo num vespeiro que as pessoas ficam putas e eu acho que as pessoas não entendem o que ele tá falando. Eu acho que muitos diretores, como o caso do Spielberg, por exemplo, eles não entendiam a Netflix, ou eles estavam certos, não sei, isso varia de cada pessoa. Em 2020, durante a pandemia, também teve um caso semelhante do Nolan com a HBO Max, lembra disso? Por causa de Tenet, que ele queria bancar o lançamento de Tenet nos cinemas, e a Warner estava aderindo a uma estratégia de estrear simultaneamente, né? Estreava nos cinemas e depois no HBO Max. Ela fez isso até com Mulher Maravilha 1984 também, enfim. Foi o primeiro filme Maravilha, né? Que estreou ao mesmo tempo. Sim, sim. Ela apostou nisso, ela até acabou prejudicando muito. Se você pegar a bilheteria do Esquadrão Suicida do James Gunn, ela é pífia também. E no HBO Max ela foi um baita sucesso, né? Porque naquela época ainda você tinha toda aquela questão da demora na vacinação, aqui no Brasil, não só no Brasil, em outros países também. Então a galera com medo de sair, se podia assistir em casa, era bem mais seguro naquele momento. Mas a galera também, muita gente criticou a Netflix, e quando eu falo muita gente, eu não tô falando assim, pessoas comuns, tô falando grandes nomes da indústria, pessoas famosas como o caso do Spielberg, e querendo ou não, às vezes eu acho que com o tempo isso acabou também ajudando a divulgar mais a Netflix, sabe? Não sei se você tem essa percepção também. Eu acho que às vezes, sei lá, quanto mais mal se fala de alguma coisa, acaba divulgando e essa marca acaba crescendo mais do que ela era também. Isso eu sempre tive essa teoria. Com certeza. Negative press, né, ainda é uma forma de falem mal de mim, mas estejam falando de mim, né, o ditado. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Isso. Então a galera continua falando da Netflix. Cara, isso tudo mudou quando eu acho que o ponto de mudança, de ruptura, foi quando você tinha o Cuarón, você teve o Del Toro, você tinha gente grande fazendo coisas pra Netflix, mas eu acho que o ponto de ruptura mesmo, quando o Scorsese fez o Irlandês, que a Netflix foi a única que conseguiu quis financiar esse filme do Scorsese, de 2019. Então ali foi o momento em que eu acho que o Spielberg, toda essa galera parou de falar mal da Netflix, porque você tinha um filme do Scorsese original Netflix, sabe? Isso foi uma coisa muito grande e fez com que muita gente parasse de atacar a Netflix, assim, gratuitamente. Sim, porque na época também esse filme ele encontrava muita dificuldade de distribuição por ser um filme longo. Os Assassinos da Lua das Flores do Scorsese, que está em cartaz nos cinemas e depois ele vai estrear na Apple, ele tem, se eu não estiver enganado, 3 horas e 25 minutos. O Irlandês são 4 horas de filme, né? O Irlandês acho que é 3 horas e meia também de filme. É 3 horas e meia? Eu não lembro exatamente dele. E eu lembro que, tipo, sei lá, sabe, na época que teve o Liga da Justiça do Zack Snyder, todo mundo falou, nossa, dá pra assistir de boa, não sei o que lá. E quando teve o Irlandês, que é antes, né, o lançamento são 2 anos antes, se eu não estiver enganado, muita gente reclamou do filme, assim,
E é óbvio que é um tempo que você precisa dedicar, é bastante coisa, assim, você precisa estar bem livre para assistir, mas eu assisti o filme de uma única vez, eu não cheguei a dividir ele como muita gente fez, sabe? Assistiu 2 vezes de 2 horas, um pouquinho menos, né? Dependendo da duração. Mas a Netflix, ela investiu, tipo, ela pagou alto para ter o filme, né? E lá se tem essa questão de você assistir também da forma que você quer e se sai melhor do que no cinema, que quanto maior a duração do filme, você tem menos sessão para exibir. Então casou perfeitamente com o catálogo da Netflix e casaria também se fosse de um outro streaming, né? E foi, inclusive, até esse ano, né, que agora saiu, tava no top 10 de filmes mais vistos em língua inglesa da Netflix. Tipo, ou seja, as pessoas viram o irlandês. E até você falou isso, me lembrou, você falou da questão que pode ver sem pausar. O Tarantino lançou na Netflix, há um tempinho atrás, Os Oito Odiados. Ele tinha uma versão estendida e ele lançou como uma minissérie. Ele pegou, reeditou, cenas nunca vistas antes, ele lançou no formato de uma minissérie de 4 horas e meia. 4 episódios de 1 hora. Então pra você ver que realmente a Netflix ela dá essa plataforma para esses filmmakers, para esses diretores lançarem suas coisas ou até relançarem outros trabalhos em formatos diferentes. Então vamos lá, a gente chegando na reta final do episódio, a gente bateu um papo que a gente trocou a ideia. Eu tenho algumas perguntas para te fazer para a gente tentar dar uma resposta. Eu também vou responder essas perguntas para o público que está nos ouvindo. Hoje, você que comentou que divide, né, a Netflix com alguém, se você tem, sabe, um primo mais novo, um irmão mais novo, ou conheceu agora e a pessoa te pede uma informação, ela fala assim, você acha que vale a pena assinar a Netflix? Você diria sim ou não? Se a pessoa te perguntar se a Netflix é o melhor serviço de streaming, aí essa questão de opinião, você acha que ela é? E também pedir para você responder a pergunta: os filmes originais da Netflix, eles são tão ruins assim, Charlie? Sim, eu recomendo a Netflix. Eu falo que não é o meu serviço favorito. Eu acho a HBO Max superior em todos os sentidos, de verdade. Não só em questão de qualidade de conteúdo, eu acho que eles têm muita diversidade de conteúdo, muito reality, muita coisa que eu não vejo, por exemplo, mas eu acho que também tem. E eu acho que os filmes também são superiores, os filmes da Warner. Eles têm um catálogo monstruoso de propriedades, de animações, de coisas que eu acho que são superiores ao da Netflix. Eu acho que realmente só pecam talvez em animes, né? E talvez um pouco em dorama, essas coisas, mas eu acho que no geral a HBO Max é o melhor serviço, mas a Netflix pra mim é essencial. Eu acho que os serviços essenciais hoje em dia é HBO Max, Netflix, Star Plus e Amazon. Eu acho que esses são os 4. E talvez a Apple eu encaixaria, que são os que mais valem a pena você assinar. Mas eu acho que sim, vale muito a pena, recomendaria muito, principalmente pra quem nunca viu quase nada na Netflix. Tem um catálogo gigante também de séries e filmes originais que valem a pena. E respondendo a sua última pergunta, sim, eu acho que a Netflix faz coisas muito boas, sim. Eles lançam muito lixo, muita coisa, né? Se você ver a balança, tem muito mais coisa ruim do que coisa boa, mas é aquilo que eu falei, eles têm que agradar todo mundo. Mas nessa balança vai ter sim coisas muito boas, coisas que valem a pena você ver, clássicos modernos. Sei lá, o Pinóquio do Del Toro, pra mim, é uma das melhores filmes dessa década já, sabe? Facilmente é um original da Netflix, é uma reinterpretação do Pinóquio que é incrível e talvez a melhor coisa feita com o Pinóquio em todos os tempos. Pra você ver como a Netflix tem sim coisas muito boas e excelentes, e os originais sim, eu acho que realmente você só tem que saber filtrar e escolher bem o que vai assistir. Por isso, inclusive, sigam o Fórum Nerd, que a gente tá sempre comentando o que vale ou não a pena assistir no Netflix. Exato, e o Fórum Nerd também complementando você, vira e mexe, a gente traz diversas críticas, até coisas no YouTube também, não só de filmes, mas de séries, a gente tem uma cobertura, né, como a Netflix lança muita coisa, a gente traz a maior parte do que a gente consegue assistir, né, não dá para assistir tudo, mas a maior parte a gente sempre traz, e eu também indicaria a Netflix para alguém. Eu acho que a Netflix é 3 serviços de streaming. Eu acho, sinceramente, que ela é a minha favorita. Eu já comentei com o Charlie algumas vezes. Eu não tenho o HBO Max, então é um serviço que eu assisti, né, algumas coisas quando algum amigo empresta, sei lá, Pacificador, quando eu fiz a cobertura no site. Depois, quando eu fui assistir a Casa do Dragão, algumas pessoas emprestaram uma senha, mas, tipo, eu assisti depois
não continuei usando. E eu não acho que os filmes da Netflix são tão ruins assim. Eu acho que a Netflix, sei lá, talvez 70% dos filmes dela não sejam bons e 30% são, mas se deve muito a isso, essa forma que ela enxerga o mercado de sempre lançar, sabe? Ela vai lançar 20, 25, 30 filmes originais em um mês, de mercados diversos, com orçamentos diversos, com profissionais diversos e com propostas diferentes. Ela vai lançar 2 filmes de terror, vai lançar 4 filmes de drama, vai lançar 5 comédia romântica, uma ficção científica e uma fantasia, sei lá, sabe? Então ela vai variando dentro do seu catálogo, ela não mantém o mesmo padrão, né? O que deve, na minha opinião, é isso que se deve essas diferenças, né? Esse negócio da Netflix, do nada, lança, sei lá, O Ataque dos Cães, um puta filmaço, e no dia seguinte ele lança Mãe, sabe? Que é um filme muito fraco. E, enfim, eu também indicaria, acho que a Netflix é uma das melhores e a qualidade delas, dos filmes delas são, não, de um modo geral, não são bons, mas tem muita coisa boa que vale muito a pena assistir. Eu acho que qualquer amante de filmes deveria dar uma chance para a Netflix, sim. Mas óbvio que dão, porque a Netflix é o serviço que lidera o mercado, né? Então a maioria que tá ouvindo a gente, obviamente, assina a Netflix. Charmin, eu queria muito, muito, muito agradecer você pela sua estreia aqui no Mais Um. Lembrando também que daqui a poucas horas a gente vai estar de novo gravando o Pauta Quente. Então, Charmin, obrigado por ter participado. Bem legal o episódio. Espero que você tenha gostado aqui da sua estreia e desse programa com seu brucinho favorito. Eu que agradeço, Bruce. Tirando a parte que você cita mais vezes aquele diretor inominável, foi muito legal gravar. Gênio incompreendido? Não, caso o gênio reverso, né? É um programa que foi muito legal de gravar, gostei bastante. É uma proposta diferente que a gente tem feito, que é bacana. E né, os outros 2 programas foram bem legais. E esse aqui também ficou muito divertido. Então, muito obrigado, Bruce, por ter me chamado. E sempre que quiser, estou à disposição. E, pessoal, eu queria agradecer a vocês também. Tem acompanhado, tem ouvido Mais Um, o Pauta Quente, ou Não É Uma Cópia, acompanhado nossos vídeos no canal do YouTube, acessado o nosso site, seguido a gente nas redes sociais. Muito obrigado mesmo, continuem acompanhando a gente faz conteúdo para vocês todos os dias, tanto sábado quanto domingo. O nosso site também está sempre ativo com as notícias. Então acompanhem, nos ajuda demais, né? Lembrando, acesse o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, o nome do canal é Fórum Nerd. Siga a gente no seu agregador de podcast favorito e siga a gente no Instagram e no TikTok no @Fórum Nerd, no Twitter no @nerd_fórum, e continue acompanhando a gente. É isso, pessoal, valeu, até a próxima e tchau, 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 tchau. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.